Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos começar um novo trimestre, o último deste ano de 2024, estudando na revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição de adultos, com o assunto do trimestre, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. Nossa primeira lição tem como assunto as promessas de Deus, neste 6 de outubro de 2024, primeiro domingo deste novo mês de outubro. O nosso textuário está em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A nossa verdade prática nos fala que Deus faz as suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá a faia. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de número 107, 377 e 459. Neste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus direcionadas ao seu povo ao longo da história. Nesta primeira lição, definiremos o que são as promessas de Deus e como elas estão fundamentadas. Além disso, identificaremos os tipos e propósitos das promessas. Comentarista desse trimestre, pastor Elinaldo Renovato. Ele é mestre em administração pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também mestre em ciências da religião pela FAETEL. Pastor Elinaldo Renovato é autor de diversos livros editados pela CPAD, entre eles Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade, Deus e a Bíblia. A introdução do comentário nos fala que as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. Especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Nosso primeiro tópico tem como assunto, como item, um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Isaías, capítulo 55, é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o destaque é sobre o poder da palavra de Deus. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção,
quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la. Quando estamos falando de palavra de Deus, não é apenas aquilo que está escrito nas páginas da Bíblia. Quando Deus toma nas suas mãos um pregador para trazer a mensagem ao seu povo, ou para uma pessoa em especial, quando Deus usa um profeta, quando Deus usa alguém com alguma revelação que vem da parte dele, porque nem todas são da parte de Deus, aquilo lá é palavra de Deus, e ela terá seus efeitos, seja salvando, seja condenando. É nessa veracidade da palavra de Deus que as promessas dele estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. O segundo item nos fala que é preciso buscar ao Senhor. O versículo 6 do capítulo 55 aparece este imperativo, esta ordem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Aqui, somos instados, ou seja, a palavra de Deus nos insiste a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou: a quem pede, será dado. Quem busca, encontrará. Quem bate, a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma isso em Mateus capítulo 7, versículo 7 e capítulo 7, versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. Terceiro item, é preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. Percebemos que os seus caminhos são mais altos que os nossos. Nós pensamos em curar o corpo. Deus se preocupa em curar a alma. Nós nos preocupamos em ter prosperidade material, em termos bens materiais. Deus se preocupa com a nossa salvação eterna. Então veja que a preocupação de Deus é muito maior e muito mais elevada do que a nossa. Portanto, quantas vezes nossos pedidos a Ele, nossos planos que fazemos, às vezes até sem pedirmos a Deus a sua autorização, a sua bênção sobre nossos planos, eles são pequenos demais. A gente poderia dizer que até ridículos perto de quão grandes são os planos de Deus. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Porque a pessoa agora está em sintonia com Deus. Ela sente que o que Deus tem para ela é muito maior e melhor do que aquilo que ela planejou a sua vida inteira. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele por meio de Jesus, o nosso Senhor. O resumo, então, do primeiro tópico é: as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Se Deus é verdadeiro, a sua palavra também é verdadeira. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Seja aquilo que para nós é positivo, seja aquilo que para nós parece negativo, Ele fará. Não importa se nós acreditemos ou não, se nós queiramos ou não, mas Ele irá fazer. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.